Bom, gente, o Rodrigo nos falou muito sobre reforma tributária, de uma forma claríssima, mas a reforma tributária, ela vai muito além de uma mudança de siglas, né? É mais profundo que isso. Todos os municípios paulistas serão afetados, porém, de formas distintas. Isso também foi apresentado aqui, né, pelo nosso Rodrigo. Bom, mas para esclarecer outros aspectos dessa importante reforma tributária, que impacta profundamente a municipalidade, nós convidamos agora ao palco Gustavo Reis. Aplausos para ele, senhores e senhoras. Gustavo é ex-prefeito da Instância Turística de Jaguariúna e é vice-presidente da Associação Paulista de Municípios. Seja bem-vindo. Obrigado, Raquel. Boa tarde a todos. Eu vou abordar de maneira bem rápida e dinâmica um outro aspecto da reforma tributária, de como isso impacta os municípios, especialmente os municípios menores, onde o critério de avaliação da medição do bolo tributário que vai ser distribuído, ele acaba causando um impacto muito forte naqueles municípios que têm uma população menor. E, por isso, é fundamental que a gente tenha essa compreensão em relação, se puder colocar aí na tela a minha apresentação, eu agradeço. A reforma tributária foi dividida, então, 5 impostos em apenas 2. Então, você tem o CBS, que é o PIS, COFINS, e o IPI. Isso pouco importa para nós, prefeitos, secretários, vereadores, mas o que importa para a gente, sim, é o IBS. O IBS que vai estar juntando o ICMS e o ISS. E aí, tem uma questão muito importante que nós não estamos nos atentando. E é fundamental que tenhamos essa consciência por os impactos e o reflexo que isso vai acabar causando na nossa vida dos municípios. Se conseguir colocar a apresentação, eu acho que seria importante. A minha apresentação, se puder encaminhar, o Fred tem no WhatsApp dele, eu acho que também a Bia tem a apresentação no WhatsApp dela também. De qualquer maneira, eu vou avançando. Dentro dessa mudança que foi feita em relação ao critério escolhido de maneira, no meu modo de ver, equivocada pelos parlamentares, vai afetar gravemente o orçamento daqueles municípios que têm uma população menor. Vejam vocês, até o advento da lei, como é que você media o bolo tributário que o seu município arrecada? Através do IPM, do Índice de Participação do Município, cada prefeito, cada prefeita, cada secretário, você tem um pedacinho do bolo. Então, dependendo do município, o seu índice de participação do município é 0, alguma coisa, tem um pedaço do bolo desse tamanho. E como é formado o pedaço desse seu bolo na arrecadação do ICMS referente ao seu município? Esse pedaço do seu bolo, na formatação do imposto, ele é formado hoje do que é produzido no seu município. Então, a prefeita Suelen, ela trabalha para criar um ambiente em Bauru favorável para atrair empresas nacionais e multinacionais. O prefeito de Lençóis Paulista, da mesma forma, a prefeita de Cafelândia, da mesma forma. São prefeitos responsáveis que estão criando leis para atrair empresas para os seus municípios e, dessa forma, gerar uma maior receita e vai estimular a qualidade de vida, melhores serviços, um melhor IDH no seu município. Então, esses ambientes favoráveis para atrair empresas, o que gerou para cada município? Uma fatia do bolo do IPM maior. Por quê? Porque os prefeitos foram responsáveis, trouxeram empresas e isso que é produzido no seu município, chamado VAF,
valor adicionado fiscal representa a riqueza que a prefeita trouxe de empresas, representa a riqueza que o prefeito trouxe de empresas para cá. Então, valor adicionado fiscal é toda a produção feita nos municípios que fizeram a lição de casa e trouxeram empresas para os seus municípios. Quanto representa o VAF naquele pedaço do bolo do IPM que eu disse para vocês? Esse pedaço do bolo que eu falei para vocês, o VAF representa 70%. Ah, quais são os outros 30%? 3% é a população. Aí você tem ali sobrando mais 17% que você... Conseguiu aqui? Ah, obrigado. Vamos lá. É só apertar aqui? Aonde que aperta aqui? Bom, 70% do VAF, valores produzidos no seu município, 3% população. Aí que eu quero discutir com vocês. Veja, a reforma tributária muda esse pedacinho do bolo, e aí é uma preocupação muito grande. Por quê? Na nova reforma tributária, o VAF, que é o valor adicionado fiscal, ele vai de 70%, que era, para zero. Zero. Não vale absolutamente nada o que você fez, prefeito, prefeita, para trazer empresas para o seu município. Por que que não vale absolutamente nada? Porque a população aqui, ó, vou fazer a comparação direto. Eu até estava falando 70%, era até mais. Era 74% do VAF. E a população 3%. Como fica no novo imposto? VAF, valor adicionado fiscal, 0%. População era de 3%, vai para 80%. Ou seja, no seu pedaço do bolo de distribuição daquela que é a maior receita dos municípios, que é o IPM, que é o ICMS, que é as riquezas produzidas no seu município, esse peso de 74% foi para zero. Ou seja, não adiantou nada você criar um ambiente favorável, atrair indústrias, atrair empresas para o seu município, porque esse peso não tem mais valor algum. O que é uma injustiça com os municípios produtores. É uma lei um pouco Robin Hood, que rouba daqueles municípios que fizeram a lição de casa, mas também não ajudam muitos outros, porque o valor que vai para os outros municípios que não fizeram a lição de casa vai ser muito pequeno. O que vai valer na nova lei do IBS? Vai valer a população. Então, vamos trazer gente para morar nos municípios, porque o peso da distribuição do imposto da população de 3% vai para 80%. E aí há uma grande distorção nessa reforma tributária, e eu defendi junto ao senador, que era o relator da reforma tributária, Eduardo Braga, que esse peso não fosse de 80%, que aqui o valor adicionado fiscal não fosse para zero, mas que fosse de 40%. Eu teria um equilíbrio, você coloca o peso da população na distribuição do imposto do ICMS e do ISS de 40%, e o peso do VAF, que não seja 74%, mas que seja 40%. Dessa forma, a gente faria uma justiça tributária, mas faria também uma justiça política, porque, mais uma vez, os municípios não podem ser e pagar a conta dos impostos que estão sendo acumulados para os prefeitos e prefeitas. O município não pode, mais uma vez, pagar essa conta. Já vem as pautas-bombas que foram colocadas ali. Se, mais uma vez, ficar esse ônus para os municípios, nós temos que ter alguma solução que reverta isso. E como é que foi essa avaliação aqui para a nova lei? Então, prefeitos e prefeitas, de 2019 a 2026,
vai estar sendo feita a média da arrecadação do ISS e do ICMS para poder pautar o índice que vai ser referência para você colocar. Então, o novo critério inverte a lógica de partilha. O pêndulo do VAF vai de 74 a 0, a população vai de 3 a 80. Anulando o critério da movimentação econômica dos municípios produtores e contemplando somente a população. Quer dizer, gente, não é possível que esses deputados e os senadores fizeram isso e não olharam para que a gente pudesse ter um equilíbrio e penalizar os municípios produtores que criaram ao longo dos anos tanta lei, tanto incentivo e atraíram suas empresas nacionais e multinacionais e penaliza esses municípios dessa forma. Um grande equívoco que muitas vezes não é mostrado, e eu faço questão aqui de mostrar como esse prefeito que fui por 3 mandatos de Jaguariúna e presidente da região metropolitana de Campinas por 5 vezes. Eu sei na pele o que isso significa, colocar mais esse ônus para os municípios e não premiar os municípios que estão fazendo a lição de casa. Então, agora, 15 dias atrás, saiu a regulamentação. Essa minha palestra ela era um pouco anterior, então em 29 não é mais 20, mas perde 10, atualizando, em 30 perde 10 do VAF, então é gradual, então a mudança do VAF começa em 29 com 10, em 30 com mais 10, em 31 com mais 10, e em 32 com mais 10. Então, até 32, a lei agora de 15 dias atrás, regulamentou, que você vai perder 40% do VAF até 32. Aí você fala assim, e o resto, os outros 60%, vem de uma pancada só em 33, vem 60% numa pancada só. Aí você fala assim, mas em 33 eu não vou ser mais prefeito, eu não vou ser mais prefeito. Mas se você ama a sua cidade, se você mora na sua cidade, você tem que pensar assim no futuro, prefeita, porque isso vai ter consequências para os seus filhos, para os seus netos e para os outros prefeitos ou prefeitas que virão. Eles precisam ter uma preparação já para que o ambiente do seu município não sofra com essas perdas que vão sofrer com essa mudança injusta dessa reforma distorcida, que é a reforma tributária, da forma como foi feita, sem ter o equilíbrio daqueles municípios produtores para aqueles municípios com grande população. Aqui está um estudo, e depois eu me coloco à disposição, que nós fizemos os estudos de todos os municípios paulistas para compartilhar com vocês, de quanto o seu município perde ou ganha. A grande maioria perde. 63% dos municípios, o Rubens Cury está aqui, foi prefeito, sabe disso. 405 municípios do estado de São Paulo perdem. Por quê? Porque são municípios que têm uma população menor, são municípios com abaixo de 100 mil habitantes, são municípios que vão ser penalizados, a grande maioria perde, apenas 37% dos municípios acabam ganhando. Está aqui o meu telefone, se quiser, o meu Instagram, para eu poder enviar para vocês, da forma que vocês queiram, o estudo de cada município e que vocês tenham essa percepção em relação à perda que o seu município vai ter gradual. O José Nilson, um consultor que me ajudou muito na elaboração desse estudo, e eu posso encaminhar para vocês a quantia que o seu município vai perder gradualmente até o ano de 2033, que, volto a dizer, 60% do VAF vai por água abaixo, totalizando 100%. Uma coisa que ninguém fala, mas é importante a gente ressaltar. Houve, talvez, um equívoco na formação e na formatação dessa lei, porque de nada vale você trazer empresas para os seus municípios. Agora, de forma, você me pergunta, eu posso tentar agregar valor para não perder tanto? É através do ISS. Então, os prefeitos e prefeitas vão ter que ter criatividade no ISS, porque o IBS, ele vai efetivamente se concretizar e se tornar IBS em 2033. O cálculo foi de 19 a 26. Esse ano, vale a pena vocês estimularem essa revisão de vocês do ICMS e do IBS, porque ainda está contando na média de 19 a 26. Mas, efetivamente, o IBS entra como IBS em 33. E aí,
você tem ainda uma fatia de possibilidade do ISS para você poder se movimentar, que essa fatia vai de 2% a 5%. Não sei se vocês se recordam, mas alguns anos atrás, existia uma guerra fiscal entre os municípios, que você podia estar até 0,1%, você poderia cobrar de ISS no seu município. Então, tinha município que dava 0,5% de ISS. Aí o governo federal falou assim, não, está uma guerra muito grande, eu vou limitar o ISS. Aí o governo federal limitou, com um mínimo de 2% que você pudesse cobrar do ISS. E aí limitou em 2%, e você tinha, efetivamente, ali a possibilidade de fazer uma manobra até 5%. Com essa mudança, com o IBS, você continua com essa liberdade. Então, para você tentar não perder receita, uma vez que tudo que é produzido no seu município não vale nada, e o imposto está no destino, mas não na origem, então o que você tem que fazer com o seu município? Tentar atrair pessoas para consumirem no seu município. E o turismo, sem dúvida, que é um vetor e uma veia muito forte para você trazer o consumo para o seu município. Estimular o ISS continua sendo uma lição de casa que vocês devem ter para poder atrair e aumentar a receita de cada prefeito, de cada prefeita. Só dessa forma vai poder ter essa compensação que é tão importante e fundamental para você sobreviver diante de mais esse ônus que é colocado nos municípios. Ao invés da reforma tributária ajudar a vida das cidades, ela está prejudicando a vida de grande parte dos municípios que vão ter que ter essa alteração para conseguir sobreviver em cima dessa mudança da legislação. Portanto, em linhas gerais, era isso que eu queria passar para vocês. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Em relação ao ICMS. Então, em linhas gerais, ainda tinha uma questão que eu queria abordar, que acho que estava no começo da palestra, mas acho que em linhas gerais é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição, aí nós vamos estar no almoço, mas contem comigo aí para a gente poder continuar na luta, na batalha, para que a gente possa ter uma PEC em que a gente tenha o equilíbrio que é tão importante e fundamental para a gente aumentar, pelo menos, e corrigir essa distorção do valor adicionado fiscal e não penalizar os municípios produtores, aqueles que conseguiram fazer com que o seu município tivesse fonte de renda e trazer o desenvolvimento de cada município. Muito obrigado, boa tarde a todos.